Isótonos. Olha o N aqui no meio da palavra. Ó. Então, são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos. Isso significa que são de elementos diferentes e também diferentes números de massa. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, daí o nome isótonos. Exemplo, eu coloquei aqui 4 espécies químicas, né? O cloro 37, o cálcio 40, o magnésio 26 e o silício 28. Vocês estão vendo que eu estou dando o nome do elemento associado ao número de massa dele, né? Que é assim que a gente faz, tá? Césio 137. Por que ele é chamado Césio 137? Porque 137 é a massa, é o número de massa da espécie química. Então, por exemplo, aqui eu vou ler de novo. Cloro 37, cálcio 40, a gente dá o nome junto com o número de massa. Magnésio 26 e o silício 28. Bom, quais desses aí são denominados isótonos? Vocês lembram que eu disse que o número de nêutrons é quando a gente pega o número de massa e subtrai o número de prótons? Então vamos lá. O primeiro, se eu pegar massa menos próton, fica 37 menos 17, dá 20. O cálcio 40. Massa menos próton dá 40 menos 20, também dá 20. Então, o cloro 37 e o cálcio 40, como eles têm o mesmo número de nêutrons, são chamados de isótonos. Do outro lado, eu tenho magnésio, que tem número de massa 26 e número atômico 12. Se eu subtrair 26 menos 12, eu tenho número de nêutrons igual a 14. E o silício, né, se eu pegar 28 menos 14, eu vou ter também número de nêutrons igual a 14. Isso significa que o magnésio e o silício são isótonos. Bom, por último, né, vem os isoeletrônicos. Bom, isoeletrônicos, o próprio nome também já é bem sugestivo, são átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons. Exemplo, observe essas duas espécies químicas aqui. Eu tenho sódio, de massa 23, número atômico 11, e tem uma carga positiva. Essa carga positiva não significa que ele perdeu o elétron? No caso, como ele só tem uma carga positiva, esse mais um aí, ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 11 elétrons, perdeu um, ficou com 10 elétrons. Agora, olha o neônio. Esse Ne é o neônio. Ele não tem carga. Significa que ele é um átomo. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem número atômico igual a 10, significa que ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Então, se o sódio com carga mais 1 tem 10 elétrons e o neônio também tem 10 elétrons, eles são denominados isoeletrônicos, tá bom? Então, notem que as espécies apresentam o mesmo número de elétrons, que são 10 elétrons. Beleza? Bom, macete para não esquecer das regrinhas de hoje. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Tá vendo que eu destaquei uma letra lá no meio, né, para facilitar o entendimento de vocês. Então, N lembra nêutrons. Então, isótonos tem o mesmo número de nêutrons. Isótopos, né, tem um Pzinho lá no meio, tá aí, ó, mesmo número de prótons. Isóbaros, ó o Azinho lá, ó, esse Azinho destacado. Então, ele representa o número de massa, tá bom? E os isoeletrônicos, que tem o E destacado, que mostra que eles têm o mesmo número de elétrons. Bom, eu vou fazer 2 exemplos para a gente ilustrar, né, todos esses conceitos que eu falei aqui. Eu coloquei 2 questõezinhas bem tranquilas, depois eu vou passar uns melhorzinhos para vocês. Universidade Federal do Pará. Os isótopos, olha os termos, tá, gente? Presta atenção nos termos que eles usaram. Os isótopos do hidrogênio recebem os nomes de prótio, deutério e trítio, né, como eu já tinha dito para vocês. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a... Bom, agora pensa. Como que eu vou fazer para achar o número de nêutrons de cada espécie dessa aí? Isso, quem lembrou, né? Basta pegar o número de massa e subtrair do número atômico. A hora que eu pego massa menos número atômico, eu consigo achar o número de nêutrons. Então, eu vou fazer aqui mentalmente. Ó. Esse primeiro aqui, o prótio, ele não tem massa 1 e número atômico 1, subtrai. 1 menos 1 dá quanto? 0. O deutério, 2 menos 1, 1. E o trítio, 3 menos 1, 2. Então, eu descubro a sequência, né? Já que ele falou respectivamente, então tem que ser na sequência. Eu descubro a sequência do número de nêutrons. Já vai dar uma noção de qual é a resposta certa. Deixa eu mostrar isso para vocês. O número de nêutrons é massa menos número atômico. Né? Nós temos 3 espécies, no caso o prótio, o deutério e o trítio. E aqui tem as contas que eu acabei de fazer. Número de nêutrons, 1 menos 1 para o prótio, deu o número de nêutrons igual a 0. O deutério, 2 menos 1, deu o número de nêutrons igual a 1. E o trítio, 3 menos 1, deu o número de nêutrons igual a 2. Belezinha? Logo, a resposta será a letra
A. Tá lá, né? Sublinhado. Segundo exemplo. O átomo X é isótono do átomo manganês, esse Mn é o manganês, de massa 55 e número atômico 25. E isoeletrônico do íon, porque tem carga, que é o níquel, Ni, níquel, de massa 60, número atômico 28 e carga 2+. Bom, já vai pensando nessas informações. Ah, essa carga 2+ significa que ele perdeu 2 elétrons, né? Ah, tá, então tá. Com base nisso, indique o número de massa do elemento X. Então vamos. Primeiro ele chama o negócio de átomo. Se ele é átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Também é outra coisa importante. Se ele é isoeletrônico, é porque ele tem o mesmo número de elétrons. Se ele é isótono do manganês, é porque ele tem o mesmo número de nêutrons. Essas são informações importantíssimas para mim resolver esse exercício. Então vamos. Se o átomo X é isótono do átomo manganês 55, temos que número atômico é massa menos número de nêutrons é massa menos número atômico, portanto, tá aí a conta. O número de nêutrons de X, porque eles são isótonos, vai ser 55 menos 25. Dá um total de 30 nêutrons. Então, o átomo X, né, nós descobrimos que ele tem 30 nêutrons, já que ele é isótono do manganês. Continuando. É isoeletrônico do íon níquel com carga 2+. Quer dizer que a carga 2+ significa que perdeu 2 elétrons. Então, se ele tem 28 prótons e 28 elétrons, se ele perde 2 elétrons, está aqui a conta, né? 28 menos 2, então ele tem um total de 26 elétrons. Como o átomo X é átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, dá para a gente deduzir, né, que o número de prótons do átomo X é também 26. Né? Então, o número de elétrons 26, número de prótons 26. Agora vem a última parte. Como o exercício que é o número de massa do elemento X, é só lembrar do conceito. O número de massa não é a soma de número de prótons com o número de nêutrons. Não é isso? Tá aí, ó. Então eu pego 30 nêutrons mais 26 prótons, total 56. Então o número de massa desse átomo X vai dar 56 e a resposta, novamente, é a letra A. Tá? Bom, galerinha, então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Eu vou passar uns exercícios para vocês e depois a gente tira as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, um abraço para vocês e até logo.